nós vamos agora examinar as Escrituras. Eu quero ler para nós hoje a palavra, uma palavra, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E se você puder ir comigo já, eu vou abrir em 1 aos Coríntios, capítulo 1. Eu pretendo ler do 18 até ao 24. 1 aos Coríntios, capítulo 1, do verso 18 até ao verso 24. Enquanto você vai procurando, como eu, vai encontrando, deixa eu lhe falar algo importante. Eu tenho no meu coração a consciência de que é um privilégio, um grato para mim, um grato privilégio estar aqui todos os dias, às manhãs, falando ao vivo, agora 6:08 da manhã, pela Ritmas, pela RIT, pelas redes sociais. Depois a nossa produção edita essas pregações e vai postando. Temos pregações editadas e postadas nas redes sociais com dezenas de milhares de visualizações, não só aqui no Brasil. Eu acompanho ali o relatório que o Facebook me manda, principalmente o Facebook, no mundo inteiro. Então eu tenho essa gratidão, esse privilégio, ao mesmo tempo uma responsabilidade. Porque o pregador do Evangelho, ele precisa ter compromisso com o Evangelho. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu não posso, no espírito do coach, no espírito do falso profeta, vir aqui para tentar te agradar. Eu não quero te agradar, Deus não quer te agradar. Você sabe o que Deus quer? Deus quer te salvar. Se Deus quisesse te agradar, me agradar, sabe o que Ele teria feito? Ele nos teria deixado morrer em nossos pecados. Porque o pecador ama o seu pecado como o porco ama a lama. Essa é a verdade. De modo que se Deus quisesse nos agradar, Ele teria nos deixado à deriva no mar da vida, e o vento das iniquidades nos levariam para onde nos levariam, que seria o mais profundo abismo. Mas Jesus não veio para isso, Ele veio para salvar os pecadores. Ele veio para nos confrontar dos nossos pecados. E Jesus, quando anuncia o seu Evangelho, Ele vem de encontro ao que nós temos como pecado, Ele vem de encontro à nossa cultura, Ele vem de encontro às nossas tradições humanas, Ele vem de maneira contrária até a nossa genealogia. Por que eu estou falando essas palavras? O apóstolo Paulo está, entre aspas, justificando a sua pregação em Corinto. E olha o que ele diz àqueles irmãos. Porque a palavra da cruz, o Evangelho, é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Veja, num primeiro momento, a palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz me chama para uma vida que eu nunca pensei que deveria viver. Quando a palavra da cruz vem ao pecador, chamando o pecador ao arrependimento, o pecador fala, isso é loucura. Eu fui uma vez, numa madrugada, evangelizar. Deixa eu contar esse fato em 1 minuto para você. Aqui no Largo da Ordem, nós tínhamos um grupo de evangelismo, eu estou falando do ano 2000, 23 anos atrás. Eu era um jovenzinho ainda, fazia parte do ministério jovem da igreja, e aqui a nossa sede tinha o evangelismo da madrugada. Nós fazíamos uma oração meia-noite, de sexta para sábado, e saíamos evangelizar nas madrugadas. Evangelizávamos
jovens que estavam na rua, evangelizávamos prostitutas, evangelizávamos pessoas que estavam na noite. E eu me lembro que ali no Largo da Ordem, eu entregando o panfleto, falando com umas pessoas, uma jovem, ela veio na minha direção. Na verdade, eu percebi boa intenção nela. Ela disse: rapaz, posso lhe dar um conselho? Ela disse: os meninos ali na mesa estão se programando para vir te dar uma surra. Eles estão incomodados. Eu estava na frente de um barzinho e ela disse: eles vão te bater. Então, eu vim te avisar para você ir embora. Aí ela me disse assim: o que você está fazendo é muito bonito, mas ninguém aqui quer a sua presença. Ela diz: eu mesmo. Ela falou: eu estou precisando. Se você fosse na minha casa amanhã, eu pararia para te ouvir. Mas aqui, aí ela apontou, ninguém quer saber de você, nem do que você está falando. Eu entendi por prudência que eu devia me retirar. Jesus fez isso quando lá em Nazaré tentaram matá-lo, ele se retirou. Ele não foi bobo de ficar ali para apanhar. Falei: bom, já que pela graça de Deus alguém veio me avisar que eu estava correndo perigo, eu chamei a minha equipe, que eu estava com uma equipe de outros jovens, eu estava liderando a equipe, eu falei: vamos para outro lugar, porque aqui nós estamos correndo perigo. Agora, o que eu estava propondo naquela madrugada de sexta-feira, há 23 anos atrás, para aquelas pessoas, era loucura. Porque elas queriam badalar, elas queriam beber, elas queriam, sei lá, se prostituir, elas não queriam saber de Deus. Então, num primeiro momento, eu sei que eu estou falando com tanta gente agora, que está assim me olhando desconfiada. Pois é, a palavra da cruz é loucura. Loucura, porque você ainda está perecendo. Mas se você abrir o coração, para nós que somos salvos, e já estamos, e os que estão sendo, é o poder de Deus. Você começa a entender que o Evangelho é o poder de Deus, que vem para mudar a sua vida, seu coração. Porque está escrito, versículo 19, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. O Evangelho vem quebrando tudo. Vem, como ele diz, destruindo a sabedoria dos sábios. E aqueles eram os tempos dos filósofos. Jesus viveu 300 anos depois do chamado período helenístico, quando os grandes filósofos, ali pertinho na Grécia, estavam, digamos assim, influenciando o mundo, o Império Romano e toda aquela região. Aí o Paulo questiona: onde está o sábio? Onde está Aristóteles, Zanão? Onde estão os protagonistas? Onde está o escriba, o inquiridor deste século, o filósofo mesmo, que questionava, que falava da natureza, que falava do cosmos, que falava das divindades? Porventura, no Evangelho, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Deus deixou o inquiridor, o sábio, o filósofo, pensar, inquirir, filosofar, e ele não encontrou a salvação. Ele tateou, mas quando o Evangelho veio, então a salvação foi manifestada. Só que aí aconteceu um problema. Os judeus, versículo 22, pedem um sinal. Os judeus sempre, em relação ao Messias, queriam um sinal miraculoso, porque o profeta que mais falou do Messias, na base, no fundamento da religião judaica, foi o Moisés. E o Moisés foi um profeta de muitos sinais. Então eles queriam um Messias que fizesse sinais tais como Moisés, transformasse água em vinho, em sangue, aliás, as pragas, aquelas coisas todas, a água da rocha. E os gregos buscam sabedoria.
eu acrescentaria, no Brasil, vamos falar a verdade, gente, eu estou dentro do saco, então eu posso falar. Nós somos do hemisfério sul para baixo, nós somos um povo supersticioso, nós somos um povo pobre, intelectualmente, financeiramente, subdesenvolvido. Essa é a verdade. Então, o que as pessoas querem? As pessoas querem vencer na vida. Conceito de vitória no hemisfério sul é vencer na vida, é prosperar, é ganhar dinheiro, é ter uma vida melhor, é comer picanha e tomar cerveja. Por isso que um candidato que promete picanha e cerveja ganha eleição, porque o povo acha que é isso que é vencer na vida. Ou os coaches que prometem. Por que criptomoeda foi uma coisa que lesou tanta gente tonta? Porque as pessoas acreditavam que iam investir 1.000 e iam ganhar 100.000. É só num lugar de gente tonta que isso dá certo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não criar uma expectativa que não é a expectativa que o Evangelho propõe. Porque o Paulo fala, os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, os brasileiros querem mudar de vida, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Cheguei no que eu queria falar com você. O Evangelho, gente, é a obra de Jesus na cruz. Por que ele morreu na cruz? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra que eu falei que eu não estou aqui para pregar, para te agradar, que o Evangelho não é para te agradar, o Evangelho é para te salvar. Se você não aceitar Jesus e a obra de Jesus na cruz, tal qual revelada nas Escrituras, você não será salvo. Essa é a grande verdade. Então, quando Paulo falava da cruz, Paulo falava judeus, gregos, gentios, as nações por onde ele pregou, ele chegou a pregar na Espanha, Itália, Espanha, por toda a Ásia. Ele tinha planos de chegar lá na Inglaterra, não deu tempo, ele chegaria lá se ele tivesse mais tempo. Mas quando Paulo anunciava o Evangelho, ele dizia, vocês precisam ser salvos. Eu não estou preocupado se vocês têm dinheiro no bolso, se vocês estão com a autoestima em dia, se vocês têm uma cultura, se vocês têm tradições, se vocês têm sabedoria. Eu quero que vocês olhem para Jesus, olhem Jesus lá na cruz. Você sabe o que significa Jesus estar na cruz? Ele morrendo pelo pecado de vocês. E se vocês não forem lavados naquele sangue, vocês vão perecer. Então, quando Paulo pregava a cruz, os judeus falavam, isso é escândalo. Até porque Paulo, quando pregava, dizia que quem tinha matado Jesus foram os próprios judeus. O Pedro, na primeira pregação dele em Atos 2, você pode ler, ele diz, vocês mataram Jesus. Vocês mataram Jesus. Então, aquilo era um escândalo. Vocês estão nos acusando? Sim, na verdade, todos nós matamos Jesus, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. De certa maneira, eu sou culpado, tão culpado quanto Pôncio Pilatos, como Judas que entregou, como os soldados que o crucificaram, porque Jesus foi pregado no madeiro por causa dos meus pecados. Agora, essa culpa me é tirada quando eu me agarro à cruz de Cristo, me arrependendo dos meus pecados. Então, quando Paulo pregava a cruz, é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos, porque na sabedoria, na filosofia grega, eles não conseguiam entender. Como assim? Alguém tem que morrer por mim para que eu seja salvo? Então, eles achavam que aquilo era uma loucura. A sabedoria deles não alcançou a lucidez da pregação do Evangelho. 24. Mas, para os que são chamados,
tanto judeus como gregos, como brasileiros, não importa a tua nacionalidade, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo. É tudo sobre Cristo, minha gente. É tudo sobre Jesus, é tudo sobre a cruz. É tudo sobre o Evangelho. E enquanto você não olhar para aquela cruz e não se arrepender dos seus pecados, da pessoa que você é, dentro de si, daquilo que você pensa, daquilo que você fala, daquilo que você faz, daquilo que você esconde, daquilo que você dissimula. Enquanto você não se converter verdadeiramente a Jesus pelo Evangelho, você não será salvo. Eu poderia vir aqui, como tem feito, os meus colegas pastores que não pregam o Evangelho, e falar as coisas para você, que a sua vida é linda, que você é lindo, que vai dar tudo certo, que você é o melhor de Deus, que você, estando você como está, fazendo você o que está. Porque enquanto você não agarrar a cruz de Cristo, enquanto aquele sangue não for espargido sobre você, e o seu pecado for perdoado, e o seu coração regenerado, e a sua mente transformada, você ainda está perdido em seus delitos e pecados. E se você morrer nessa condição, você passará toda a eternidade sem Deus. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. E por isso que você que tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, deve crer no Evangelho. E era o que Jesus dizia: crede no Evangelho. Deixe tudo de lado e fique só com o Evangelho. Pare de ouvir os coaches, pare de ouvir as heresias, pare de seguir os pastores que estão somente adulando o seu ego. Não seja como Sansão, no colo de Dalila, recebendo o carinho de Dalila, mas mal sabendo ele que aquela mulher queria matá-lo. Vou dizer isso para terminar. 90% das pregações de hoje no Brasil e dos pastores de hoje no Brasil são como Dalila. Você é um Sansão no colo de Dalila, sendo acariciado para a morte. Porque enquanto Dalila fazia carinho em Sansão, ela queria matá-lo, como de fato ela conseguiu. Agora, o Evangelho não. O Evangelho te confronta, o Evangelho te aponta o dedo, o Evangelho te cobra uma mudança. Essa é a palavra da cruz. É loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém?